Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Daremos continuidade às nossas aulas hoje, iniciando na página 11, certo? Falaremos sobre medidas coletivas de promoção à saúde. A promoção da saúde contribui na construção de ações que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde. No SUS, a estratégia de promoção da saúde é retomada como uma possibilidade de enfocar os aspectos que determinam a saúde e doença em nosso país. A promoção da saúde apresenta-se como um mecanismo de fortalecimento e implantação de uma política transversal, integrada e intersetorial, devendo fazer dialogar as diversas áreas do setor sanitário, os outros setores do governo, o setor privado e não governamental e a sociedade, compondo redes de compromisso e corresponsabilidade quanto à qualidade de vida da população, em que todos participem na proteção e no cuidado com a vida. Entende-se, portanto, que a promoção da saúde realiza-se na articulação sujeito-coletivo, público-privado, Estado-sociedade, clínica política, setor sanitário e outros setores. Então, a promoção à saúde, ela se realiza com articulação a outras coisas, como, por exemplo, o sujeito, eu, né, estou articulado com o coletivo, com a sociedade. Setor público está relacionado, está interligado com o setor privado. Então, sempre nós veremos essa junção, visando romper com a excessiva fragmentação na abordagem do processo de saúde-doença e que deve reduzir a vulnerabilidade, os riscos e os danos que nele se produzem. As medidas de promoção à saúde visam aumentar a saúde, bem como o bem-estar do indivíduo. Então, todas as medidas que visam aumentar a saúde e o bem-estar do indivíduo, nós podemos considerar como promoção à saúde. Busca transformações das condições de vida e trabalham que atuam diretamente na saúde do indivíduo e da população. Desperta a ideia de autonomia da população, fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com os fatores que interferem na saúde do indivíduo como integrante de uma sociedade. Então, aqui nós temos algumas medidas de promoção à saúde, certo? Nós temos aqui, por exemplo, como a prevenção primária. Nós temos a prevenção das condições que levam ao aparecimento de certas doenças. E um exemplo, nós temos a vacinação, certo? Então, quando nós falarmos em vacinação, quando nós falarmos em vacina, nós saberemos que é uma medida de prevenção à saúde, certo? Prevenção secundária, detenção precoce de certo tipo de doença, então é feito um rastreio. Então, na prevenção primária, o que nós vemos é como se fosse nessa promoção à saúde, a prevenção primária, nós vamos prevenir, nós vamos evitar que aconteça, né, que apareça algum tipo de doença. E nós temos como, por exemplo, a vacinação que vai nos proteger e vai impedir que isso apareça. Não funcionando, né? Não sendo eficaz a prevenção primária, nós temos a prevenção secundária. Não sendo eficaz ou não sendo feita, nós temos a prevenção secundária, que é a detenção precoce de certo tipo de doenças. Então, nós vamos detectar precocemente, né, essa doença que apareceu, e para nós fazermos isso, nós fazemos um rastreio. Não sendo feita ou não sendo eficaz a primeira e a segunda medida de prevenção, nós temos a prevenção terciária, que é já quando o indivíduo passou por esses dois tipos de prevenção, certo? Como, por exemplo, ele não se vacinou contra a Covid-19. Bem relativo esse exemplo, porque até pessoas vacinadas foram contaminadas. Mas digamos que esse paciente não foi vacinado, então ele não teve a prevenção primária,
Então, aqui não teve a prevenção primária, nós vamos fazer um rastreio. Então, foi rastreado, ele foi identificado com Covid-19, e agora, já que nós sabemos qual a patologia dele, qual a doença, nós vamos fazer a reabilitação do indivíduo. Essa reabilitação, ela pode ser fisioterapia, intervenção cirúrgica, programas de reabilitação, certo? Então, deu para fixar bem isso daqui. Nós temos 3 tipos de prevenções: primária, secundária e terciária, certo? Vamos lá falar um pouquinho sobre saúde coletiva. Dando continuidade, nós falaremos um pouquinho sobre saúde coletiva. Saúde coletiva é uma expressão que designa um campo para de saber e de práticas referido à saúde como fenômeno social e, portanto, de interesse público, ou seja, busca a saúde como um todo, não só para o indivíduo, mas para uma população. Então, quando nós ouvimos esse nome, saúde coletiva, nós já imaginamos que é a saúde da coletividade, é a saúde de todas as pessoas daquela região, daquela população. Então, a saúde coletiva, ela tem o interesse, né, social, é o interesse público social, que não vê a saúde apenas de um indivíduo, não vê apenas o benefício de promover a saúde ao indivíduo, mas sim ao coletivo. As práticas de saúde coletiva, que compreende as seguintes dimensões: o estado de saúde da população. Então, as práticas em saúde coletiva, né? Teve um errinho de digitação aqui, mas as práticas de saúde coletiva compreendem as seguintes dimensões: o estado de saúde da população. Então, como ela é voltada à saúde da população, ela tem interesse em saber como está a saúde da população, de grupos populacionais específicos, em tendências gerais de ponto de vista epidemiológico, demográfico, socioeconômico e cultural. Então, ela visa toda essa questão, como nós vimos na nossa aula, né? O conceito de saúde é um bem-estar físico e mental. Então, a sociedade coletiva visa isso de todos os indivíduos. Ela quer saber se o indivíduo está bem, na vista epidemiológica, demograficamente, socioeconomicamente e culturalmente também. Os serviços de saúde, abrangendo o estudo do processo de trabalho em saúde, investigações sobre a organização social de serviço e a formulação e do processo de trabalho em saúde, investigações sobre a organização social dos serviços, formulação e implementação de políticas de saúde, bem como a avaliação de planos, programas e tecnologia utilizado na atenção à saúde. O saber sobre a saúde, incluindo investigações históricas, sociológicas, antropológicas e epistemológicas, sobre a produção de conhecimentos neste campo e sobre as relações entre o saber científico e as concepções e práticas populares da saúde, influenciadas pelas tradições, crenças e culturas de modo geral. Então, só resumindo, a saúde coletiva, ela visa a saúde coletiva, como já fala, né? Ela não visa apenas a saúde do indivíduo, ela visa a saúde da população em geral. Ela vai se basear naqueles fatores que nós já falamos, que são crenças, cultura, ambiente que essas pessoas estão localizadas. Então, ela vai se basear também demograficamente, o setor que essa pessoa mora, a vista epidemiológica, como, por exemplo, quantos casos de aquela determinada patologia foram registrados naquela região, o padrão de vida socioeconômico daquela pessoa, daquela população e a cultura. Então, de forma resumida, quando nós ouvimos o nome saúde coletiva, nós sabemos que é a busca da saúde para o coletivo e não somente para o indivíduo.
vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica é o serviço criado para coletar as informações, planejar e desenvolver ações para o controle e erradicação de doenças transmissíveis. Então, a vigilância epidemiológica, quando nós falamos epidemiologia, nós já lembramos de doenças, né? Então, ela vai planejar, ela vai promover ações que erradiquem ou que controlem a transmissão de doenças. Então, como por exemplo, o que nós estamos vivendo agora, Covid-19 ou até mesmo dengue, a vigilância epidemiológica ela vai fazer um estudo, né, para que seja descoberto medidas, para que sejam feitas ações para que controle, para que a Covid-19 ela não se espalhe na população, ou para que a dengue não se espalhe na população, certo? As ações de vigilância epidemiológica são distribuídas entre as 3 esferas do governo, onde o governo federal planeja e regulamenta as ações, detém a base de dados dos sistemas de informação de todos os estados brasileiros e estados da federação, coordena as ações dos municípios, prestando consultoria através das secretarias de saúde estaduais, e os municípios executam as ações da prática da vigilância sanitária e colhem os dados específicos. A vigilância é hoje a ferramenta metodológica mais importante para a prevenção e controle de doenças em saúde pública. É responsável pela vigilância e investigação de doenças infecciosas, assim como de seu controle, seja de casos isolados ou de surtos, constituindo as ações fundamentais e imprescindíveis de qualquer conjunto de medidas de controle de doenças infecciosas, possuem importância fundamental. Então, quando nós falarmos agora sobre vigilância epidemiológica de forma resumida, nós vamos lembrar que a vigilância epidemiológica é aquela que tem como papel fundamental promover ações, desenvolver ações que controlem ou erradiquem as doenças, certo? Então, enquanto nós temos a saúde coletiva, que trabalham juntas, certo, pessoal? Saúde coletiva, que é a promoção da saúde para o coletivo, para a população, nós temos a saúde epidemiológica, que visa planejar e desenvolver ações para que seja promovida a saúde coletiva. Então, a vigilância epidemiológica, ela vai buscar medidas para que aquela população realmente esteja dentro dos padrões de saúde e uma saúde coletiva alcançada, certo? Estamos finalizando a nossa aula aqui, certo, pessoal? Acho que vocês perceberam pela minha voz, eu estou doente, estou ainda me recuperando, mas deem uma lida na apostila, revisem o conteúdo. Nós estamos no início da matéria, mas já é um conteúdo bem importante, certo? Um beijão, tchau, tchau e até a próxima aula.